não é algo que vem trazer posicionamento, né? A resposta, né? Mas a arquitetura também quer uma resposta, né? Então, existe uma alienação do público, das pessoas em geral, que tem que estar existe, né? Paulo Freire, já do mesmo comportamento que ele quando ele se abordando fala da complexidade do crescimento, Paulo Freire dá um destaque enorme nessa complexidade, nessa interdisciplinaridade. Paulo Freire não trata de transdisciplinaridade, Paulo Freire destaca a interdisciplinaridade, que ele chamou de reconstituição do real. Ele diz o saber do povo, é extremamente importante. Lembra do exemplo que eu falei na comunidade local, no seguinte da eles fizeram a etnografia, fizeram um estudo histórico, psicológico. Então, Paulo Freire chama isso de reconstituição do real. Um trabalho sério de ciência só pode ser feito em equipe, uma equipe interdisciplinar. E ele diz, nessa equipe, deve ao povo aqueles que não precisam de cientistas, porque é quem mais sabe de sua posição. Né? Então, ele tira a hierarquia dos cientistas, acadêmicos, diplomatas e do povo. Né? Então, aquele que deu tudo sobre tecnologia, ele deu o plano estético sobre isso, e aquele que deu sua vida americana, estão no mesmo lugar, na mesma casa de discussões, sem hierarquia, buscando soluções. Né? E essa alienação de fazer com que alguém ocupe o lugar de saber, o outro não, é uma questão política. Então, Paulo Freire, quando ele fala das diversas ciências, da importância do diálogo entre as ciências, ele fala da desconstrução da dominação política e da alienação. Todo mundo sabe, mesmo que nem todo mundo sabe. Então, a própria verso na clínica, quando a gente não tenta induzir o outro a fazer alguma coisa, por isso a hipnose sai da clínica, para que o sujeito ele possa se iniciar cada vez mais livre, das associações, e começar ali a entrar com sua própria autonomia. Né? Nesse momento que eu encontro na própria parte da clínica uma promoção do sujeito, lógico que a projeção do sujeito sempre olha para o profissionalista como alguém que tem autoridade, alguém que tem um lugar no saber, mas ele sabe que com o tempo isso vai ser inútil. Né? A gente, vamos dizer, se utiliza esse lugar fundamentalista da autonomista, porque é importante essa diferença, mas para o eles. Depois, o sujeito ele vai, ele mesmo, com a habilidade do processo de análise, ganhar uma nova relação com esse analista e, ao mesmo tempo, que ganha e vai ganhar consigo mesmo e com o mundo, com os presentes. Em sua obra, Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire destaca a revolução, mas que pode ser feito antes da revolução. Ele propõe a distinção entre a ação cultural e a revolução cultural. Para ele, a ação cultural é desenvolvida em oposição a quem controla o poder da revolução cultural, ocorre em completa harmonia com o regime revolucionário. A proposta do Freire é a noção de consciência crítica como conhecimento central e central. É uma pedagogia consciência. Em pedagogia do Oprimido, Freire enfatiza um aspecto fundamental no processo de organização política das classes sociais subordinadas dos velhos, entre a literatura revolucionária e a prática racional. A palavra consciência, que é a citação, ou seja, consciência crítica, adquiriu dos protagonistas culturais de Freire. Naquele momento, alterou contra a opressão do uso dessa palavra como um problema conservador, onde os princípios educacionais estavam na resposta da educação local e da educação problematizadora ou da ação cultural para a liberdade. Freire define pedagogia como uma ação cultural, diferenciando das ações culturais centrais.
da essa educação do oprimido para a conscientização, para a problematização, é a pedagogia da problematização, da integração, onde o sujeito é oprimido e ele passa e é uma opressão já de um poder, de um saber. E essa pedagogia é uma pedagogia para a problematização. Principalmente uma pedagogia da conscientização que é uma clínica de consciência. A gente sabe que o lugar da consciência, o lugar da sensibilidade, o lugar onde a gente defina a ação social, a sociedade, a cultura, onde nós convivemos a partir do teste, a partir da gente de forma humana, aquilo que substituímos necessidade de dominação, tudo que foi oprimido no inconsciente e acrescentado de energia sexual, Então, parece que quando a gente fala de pedagogia da conscientização, ela é contrária a uma sociedade do inconsciente, a uma psicologia do inconsciente, onde uma sociedade é com nada e outra sociedade é de outro, não, pelo contrário. Quando falamos de uma pedagogia da conscientização, é exatamente o enriquecimento dessa consciência, onde o ego vai caminhar uma atitude, e a pedagogia também nesse sentido. Ela não quer destruir o ego, não, muito pelo contrário. Ela quer enriquecer o ego pela consideração de existir um lugar, existir um inconsciente, e existir todas essas considerações que na clínica a gente vai tomando conhecimento. Mas o processo de análise que a gente faz e flagrante muito que vem e nos surpreende de nós mesmos. Então, tem que ver que a clínica psicanalítica e a educação problematizadora, a conscientização, elas pensam conjuntas de enriquecimento, de abrir a consciência para a complexidade. E quando mexe a complexidade, consideração que existe um consciente como um dos discursos. É difícil pensar realmente aplicar essa psicanálise nisso, porque até quando falamos em trabalho, parece que o trabalho da psicanálise é apenas aquilo colocando no lugar do que foi oprimido, do que foi recalcado, do que foi substituído por uma outra ação qualquer, uma teoria unificada, para mim, eles tiveram uma grande repressão sexual para que pudesse ser expandido em maturidade de trabalho, etc. E onde toda essa ciência está com um complexo educacional, entre os lados, todo mundo recalcando, sublimando em um discurso, mas isso é uma forma caricatural, uma superficial, de tratar a clínica psicanalítica de um conhecimento vitório. A proposta de faculdade em ciências educacionais é uma proposta anti-autoritária, onde professores e alunos ensinam e aprendem. Só que a gente tem muito no nosso centro de estudo. E por isso conseguimos aqui produzir pesquisa, produzir conhecimento, diálogo, porque a cooperação funciona abrindo esse espaço, como se estivesse na clínica mesmo. Sem uma imposição, sem uma dominação, sem se colocar no lugar do médico como um farol de carro que se autopromove tanto que a clínica dele é o aluno, os alunos. E nós estudos pela minha experiência, como meu colega, meu coordenador, eu encontro esse lugar de banco científico, onde temos a verdade de nos auto-enunciarmos, de nos entrarmos no cenário e pesquisar próprios ciência e deixarmos a todo instante uns aos outros nos contestando, promovendo um pouco de fazer essa provocação uns aos outros, onde nos dizem, não promovemos com isso, senão há problema, porque nós estamos lutando por a verdade de conhecer, e por conhecer a criatividade humana, que ganhamos esse luto de ter essa consciência e contribuir com o outro, gerar uma rede cooperativa de produção de conhecimento
pedagogia, onde a hierarquia sempre na prática é uma identificação sempre dessa hierarquia, que é a verticalidade, a distinção social, conquistando um discurso mais político, mais esse processo não deve estar presente apenas na sala de aula, mas em ciclo cultural constante. Segundo o discurso de Paulo Freire, referente à prática educativa política, a gestão crítica sobre a prática se torna uma exigência na relação teoria e prática, em a qual a teoria pode unir a sua prática e a prática a que e ensinar não é transferir conhecimento, mas criar a possibilidade para a sua produção ou a sua construção. Paulo Freire, pedagogia da Manuel, que é o que para o Freire, o educador, ao ensinar a aprender, afirma transferência de conhecimento entre educador e educando. Em sua obra, Pedagogia da Autonomia, Freire critica o ensino bancário, pois acha que a criatividade do aluno e do professor são transformados. Defende que o professor deve não apenas transmitir conteúdo, mas também ensinar a pensar certo, a criticar o que lê, a pesquisar e ser curioso acima de tudo, respeitar os saberes do aluno. Segundo Freire, todo educador deve acreditar que é possível ocorrer mudanças. Todos devem participar da história, da cultura e da política. Ninguém deve ficar neutro, sem estudar ou estudar. Todos devem fazer perguntas. Não podemos ficar alheios. Aqui eu quero lembrar uma coisa muito interessante, onde ficar indeciso. Eu gosto tanto ele, quando ele vai caminhando sobre a dúvida, quando ele vai dizendo ele vai dizendo, posso não escolher coisa alguma, mas ele vai não gostar duvidando, e essa dúvida é uma forma de pensamento, é um gênero de pensamento, a dúvida, então deve não conseguir virar, ele não consegue, e está para responder dizendo, não, mesmo não escolhendo, deixar escolhendo, porque não escolher uma coisa. Então, não existe posicionamento de Deus. Quem é o menino está cedendo ao mesmo, cedendo aquilo que a acredita não conseguiu entender, e escolhendo o lugar do menino. Então, ele é responsável. Eu acho que a responsabilidade é um dos grandes temas da organização da carreira, onde a gente vai fazer uma análise para explicar algo de responsabilidade. Nem estudar ou estudar. Todos devemos saber perguntas. Não podemos ficar ali, seja dela e não determinados. É a partir deste saber fundamental mudar o espírito, mas é possível que vamos programar uma educação político-pedagógica. Não importa se o projeto com o qual se comprometemos é de alfabetização de adultos ou de crianças, de criação sanitária, de educação, de formação de mão de obra técnica, ao meio de pedagogia da autonomia. No início de seus trabalhos, ele, como ele mesmo declara, não enxergava uma relação entre educação e política. Somente depois descobriu aspectos políticos na educação. Daí a relação educação-política passa a sofrer substanciais mudanças ao decorrer de um dos seus estudos. A democracia tem uma base da prática e da teoria de Paulo Freire, uma democracia liberal, socialista, para ser democrática. A questão central que percorre todo o discurso freiriano em todos os momentos é a educação e pedagogia enquanto prática de teoria contribuinte da radicalidade democrática Freire nunca decidiu autonomia. Tem um problema que eu quero trazer a vocês na filosofia católica, que é onde temos aulas sobre os estudos falando da representação, as sombras, etc. Então, ele dizia, nessa época, a filosofia são várias, a gente não tem como falar a filosofia, porque cada um vai para um lugar, Nietzsche e Platão não
não tem como entrar na política, né? Então, quando Platão diz que os sentidos do corpo, eles são ilusórios, que a gente não pode partir deles para criar experiência, para ter uma família escura, foi exatamente a capacidade de seguinte: existe esse tipo de pensamento, né? E aí, você vê na cenário, se você tem um paciente que ele nega a experiência, né? E existe um termo na filosofia que se chama solipsista, que é aquele que duvida daquilo que diferencia visualmente, afetivamente, né? Isso tudo são nós estudos, são os sentidos do corpo. Exatamente o momento que ela está cenário. E trabalha com a verdade e a razão. A verdade racional é a verdade do sujeito, né? Daquele corpo, dentro da sua realidade informada, do processo de informação daquela estrutura do desenvolvimento de experiência sensorial, né? Então, o que acontece? E aí, isso também é algo que nós está incluído nessa questão, né? E o que acontece? Então, você tem esse problema, você tem alguém só que existe um padrão dentro do ambiente, você tem uma psicose. Quando o sujeito está na realidade, mas ele não considera a realidade, ele tem um universo interno, né? E a partir daquele universo interno, ele vai elaborar a sua leitura de si e daquilo que ele toma, daquilo que se apresenta diante dele. Então, a psicanálise famosa clínica, ela conduz, ela seduz, ela se posiciona no sentido de dar condições para o sujeito que elaborar a sua cabeça, sair mesmo do que existe ao mundo, né? Porque ela parte de uma relação daquele corpo com os outros corpos, e por isso o romance familiar é um dos trabalhos do cenário da própria teoria psicanalítica, como é a questão do complexo de Édipo e etc. Já passamos, vai demorar tudo isso e vai passar apenas pela aplicação dele, pela elaboração desse castelo ideológico e conceitual. Né? Então, a filosofia de Paulo Freire e que ele está mudando, elas não são platônicas, elas não têm sentido caracterizado, onde elas têm que representar a psicose científica, onde cada teoria, cada núcleo científico quer se isolar sobre impor a cultura, a comunidade, a sua leitura, o seu modelo científico de pensamento. E aí está em configuria falando sobre a distinção social, simbólica da cada disciplina. Eu vou falar um pouquinho mais e fica outro lado. As indicações políticas da educação de adultos receberam aquela tecnologia de instrução formal, definindo, por exemplo, a palavra geradora, a base das necessidades da comunidade e de seu universo vocabulário mínimo. A educação de adultos pode financiar atividades populares ou educacional, o que não acontece na educação formal. Vou usar um pouco mais para quinta linha de baixo para cima. Era um momento que tem um contexto mais importante, como isso fica. Ele vai falar um pouco sobre a questão da educação, que é mais relevante. Tratando a comunicação, evidentemente a atenção àquilo que ele tem a capacidade como constante progressão daquele sobre o processo do conhecimento. Essa ciência situa um complexo calma que não parou de fazer história e ser feito por ela. Suas propostas foram feitas para ser recicladas, conforme o imaginário, o interesse e os interesses de valor, conforme as condições de vida de seu trabalho, sejam mudanças ou escassez. Eu lembro que a gente sempre diz que existe um complexo na clínica, né? Embora não tenha dito que Freud se posiciona de uma forma determinista, no sentido que ele não inclui a dúvida e um sim, ele está sempre na dúvida,
na verdade, existe na clínica freudiana uma nomenclatura, né? Que é essa conceito que está na clínica, né? Quando a gente fala que não é nada, a gente não quer dizer a gente não tem mais nada. Aqui, experienciar que algo pode ser um tempo de declarar no processo de análise, de autoanálise e já sempre me surpreende por si. Mas não é algo filosofia como em um vídeo, mas um dia de conteúdo. A clínica psicanalítica, a clínica psicanalítica geral, não só a clínica freudiana, mas todas as clínicas consideram que não há um dia que terminou de análise, não existe mais nada que saber sobre isso, nem a experienciada, porque essa proteção é bem rápida. Aí eu descobri isso, não é essa função teoritária da clínica psicanalítica, né? E descobrir transformar em palavras algum conteúdo que não sabia desenvolver. Não é a prioridade da clínica psicanalítica, né? A diferença de análise, está em análise. Bem, então, voltando à pergunta para que eu possa começar questionamento, aqui no teste, e para que serve os modelos científicos de pensamento. No caso, como a gente já viu, ciência tem que ter pensamento da cultura científica e aí dentro do seu complexo de produção dos centros de pesquisa universitários ou de laboratórios de instituições e dentro desse contexto de ciência deve ser pensado existe um cientista dentro de uma cultura de poder simbólico, de conflito político, de questões de patrocínio, questões de conflitos de estado social, cultural, econômico, etc. Esse poder científico deve ser pensado nisso, né? E também, gosto a partir do idealismo que ele quer resolver aquilo que ela propõe quando ele talvez falou sobre só aquilo que é melhor, aquela que responde melhor, aquilo que ela assim, que considera melhor, já que a gente viu como ele falou para ele, porque tinha que ter a ciência a partir dessa questão da transdisciplinaridade e da reconstituição do real. No caso, vou retornar só para falar, explicar o que é interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade. Quando você tem uma universidade, quando cada departamento está ali, que é produzido, vamos chamar de uma ciência, tem várias coisas, aqui é para eu vou chamar uma disciplina, cada uma que está passando, uma disciplina administrativa, às vezes uma disciplina chamada filosofia e não sei o quê. Outra, tem vários tipos, a ciência é aquela que tem uma uniformidade na sociologia, né? Então, mesmo que haja uma diferença, a gente tem que falar né? Porque existem vários livros, mas é a ciência da psicanálise. Então, multidisciplinar existe várias ciências funcionando, disciplinas em campos separados. Tem muitas disciplinas, multidisciplinar ao mesmo tempo. Quando você tem o que é a multidisciplinaridade, é quando você tem uma aluno que ele vai estar, por exemplo, ele assiste uma aula no centro de pedagogia, ele assiste uma aula no centro de psicologia, vai na matemática, vai em outro lugar, ele é multidisciplinar, ele está seguindo um método multidisciplinar. Quando você tem um hospital ou qualquer outra instituição complexa que vai trabalhar com várias disciplinas, você tem cardiologista,